Imagine acordar todos os dias com a sensação de que o mundo inteiro exige um pedaço de você. Mensagens para responder e expectativas para cumprir. Comparações para enfrentar. Aos poucos, sem perceber, sua energia se dispersa. Seu foco se dissolve. E sua vida parece mais sobre agradar os outros do que construir algo para si. É nesse ponto que muitos se perdem, tentando administrar tudo, mas esquecendo do essencial, eles mesmos. O estoicismo nos lembra que reconstruir-se não é um evento único. É um trabalho diário, silencioso e consistente. Não é sobre se isolar, mas sobre redirecionar o olhar para onde realmente importa, dentro de você. Quando seu foco está em si mesmo, suas ações deixam de ser reações e passam a ser decisões. E é neste território que a verdadeira liberdade nasce. Hoje vamos explorar como colocar-se no centro da sua própria vida sem cair na armadilha do egoísmo, e sim cultivando uma força interna tão sólida que nenhum ruído externo consegue abalar. Você já reparou como é fácil se perder tentando agradar? Provar ou corresponder às expectativas alheias é como estar em um palco o tempo todo, interpretando papéis que nem foram escritos por você. O problema é que, ao viver dessa forma, a sua própria essência vai ficando soterrada sob camadas de aprovação, medo e dependência emocional. O estoicismo nos lembra que não há verdadeira liberdade quando a sua paz depende do humor ou da validação de outra pessoa. A primeira etapa dessa reconstrução interior é retirar os holofotes do mundo externo e colocá-los sobre si mesmo. Isso não é egoísmo, é inteligência. É aceitar que, para mudar qualquer coisa fora, você precisa primeiro consolidar a fortaleza dentro. É um processo que exige coragem, porque significa encarar verdades desconfortáveis sobre quem você tem sido, sobre o quanto você se afastou do que realmente importa. Reconstruir-se não é fazer uma mudança drástica de um dia para o outro, mas sim escolher todos os dias pequenas ações que fortalecem sua mente e seu caráter. É acordar sabendo que o foco principal não está no que os outros pensam, dizem ou fazem, mas no que você está se tornando. Pode parecer simples, mas esse reposicionamento interno muda tudo. Quando você começa a se treinar para reagir, menos e agir mais, com base nos seus próprios princípios, os problemas externos perdem poder sobre você. É como trocar uma casa de vidro frágil e exposta por uma estrutura sólida de pedra. O vento continua soprando, a tempestade ainda vem, mas nada quebra a base que você construiu. Essa mudança de perspectiva não significa se isolar do mundo, mas sim escolher suas batalhas com sabedoria. Ao se reconstruir, você entende que nem toda discussão merece a sua energia, que nem todo convite merece a sua presença e que nem toda crítica merece a sua resposta. Você começa a usar o silêncio como ferramenta, a disciplina como proteção e a clareza como guia. O que antes parecia uma guerra interminável com o mundo externo se torna uma jornada íntima de aperfeiçoamento. E nesse caminho, algo curioso acontece. Quanto mais você se fortalece por dentro, menos o que vem de fora consegue te abalar. Quando você decide reconstruir-se a colocar o foco em si mesmo, inevitavelmente começa a perceber que grande parte da sua energia irá desperdiçada, tentando controlar o incontrolável, as ações, palavras e pensamentos das outras pessoas. É um jogo injusto e cansativo, porque por mais que você se esforce, nunca conseguirá moldar o mundo externo para que ele se encaixe perfeitamente nas suas expectativas. O estoicismo nos ensina a separar o que está sob o nosso controle daquilo que não está. E nesse processo, você descobre que se blindar emocionalmente não é se fechar para o mundo, mas abrir espaço para que ele não tenha mais o poder de ditar seu humor ou seu valor. Quando a sua paz não depende mais do que os outros fazem, um peso enorme sai dos seus ombros e você começa a viver de forma mais leve, sem carregar nas costas o peso das frustrações alheias. Esse estado de blindagem não se constrói apenas com força de vontade, mas com disciplina diária. É observar suas próprias reações e perguntar: essa situação realmente merece minha energia? Muitas vezes você percebe que não é o que a pessoa disse ou fez que te afeta, mas a interpretação que você deu. Se alguém te critica, por exemplo, você pode enxergar isso como um ataque pessoal ou como uma oportunidade de autoconhecimento. A escolha é sempre sua. Quando essa consciência se instala, cada provocação se transforma em um teste para fortalecer a sua mente.
Com o tempo, você começa a ver a si mesmo como um guerreiro que treina diariamente no campo de batalha da vida. Não para derrotar inimigos, mas para dominar a si mesmo. O mais curioso é que ao desenvolver essa blindagem, o mundo externo também muda. Pessoas que antes te manipulavam com críticas ou chantagens emocionais percebem que perderam o controle sobre você. Situações que antes te tiravam do eixo passam a ser apenas ruídos de fundo. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas a cada vez que você escolhe não reagir de forma impulsiva, você está fortalecendo os alicerces da sua paz interior. É como construir um muro invisível que filtra o que entra na sua mente. O que é útil constrói. O que é tóxico fica do lado de fora. E ao entender que a sua energia é o seu bem mais precioso, você se torna seletivo sobre onde e com quem decide gastá-la. Quando você começa a se blindar emocionalmente, descobre que essa jornada não é feita de grandes gestos, mas de pequenas decisões repetidas todos os dias. É o silêncio que você escolhe quando poderia responder com raiva. É a paciência que você pratica quando tudo em volta te pressiona para agir impulsivamente. É a escolha consciente de priorizar a sua paz, ao invés de ter razão em uma discussão. Essas vitórias diárias são invisíveis para quem olha de fora, mas por dentro elas são como tijolos sólidos, construindo uma fortaleza mental que ninguém pode derrubar. O mais interessante é que essa força não vem da ausência de dificuldades, mas do enfrentamento constante delas com um olhar treinado, que enxerga cada desafio como um teste para o seu autocontrole. Esse processo, no entanto, exige uma compreensão profunda. Você não está tentando se tornar insensível ou frio, mas sim aprendendo a sentir de forma saudável. O estoicismo não prega a ausência de emoções, mas sim o domínio sobre elas. Isso significa permitir-se sentir dor, tristeza ou frustração, mas não se afogar nesses sentimentos. É como aprender a nadar em um mar revolto. As ondas continuam vindo, mas você não é mais arrastado pela correnteza. Essa habilidade te dá clareza mesmo nos piores momentos, porque você percebe que a tempestade está do lado de fora e não precisa invadir a sua mente. E é aí que mora a verdadeira liberdade, quando o caos externo deixa de ser o ditador do seu estado interno. Ao consolidar esse nível de controle, algo poderoso acontece. Você começa a inspirar mudanças nos outros sem precisar dizer uma palavra. As pessoas percebem que existe uma força tranquila em você e isso as intriga. Não é o tipo de força a que se exibe, mas a que se sente. É a energia de alguém que já não precisa provar nada para ninguém, porque aprendeu que a verdadeira validação vem de dentro. Esse exemplo silencioso é mais convincente do que qualquer discurso. Quem está em volta passa a refletir sobre a própria vida porque vê em você um contraste gritante com a forma ansiosa e reativa com que a maioria vive. E quando você chega nesse ponto, não é mais só sobre melhorar a si mesmo. É sobre ser um farol, mesmo que você nunca tenha planejado ser um. Quando você compreende que a raiz da sua paz não está no comportamento dos outros, mas na sua capacidade de controlar as próprias respostas, algo poderoso acontece. Você deixa de viver à mercê do caos externo. O que antes tirava seu sono passa a ser irrelevante, e cada provocação se transforma em uma oportunidade de reafirmar o seu domínio interno. Essa mudança não vem de um único momento de clareza, mas da prática diária, quase como um treino silencioso em que você, dia após dia, prova a si mesmo que é maior que qualquer gatilho emocional. O erro de muitas pessoas é acreditar que autocontrole significa reprimir sentimentos, quando na verdade é compreender profundamente o que você sente e decidir com consciência se vale a pena agir ou simplesmente deixar passar. Essa consciência é como um filtro que separa o que merece atenção do que não passa de ruído. E à medida que você aplica isso, começa a perceber o quanto desperdiçava energia com coisas que não mudam nada. É nesse momento que a calma deixa de ser um esforço e passa a ser um reflexo natural do seu estado de espírito. O estoicismo nos ensina que a liberdade verdadeira vem de não ser dominado por nada, nem por pessoas, nem por circunstâncias, nem por emoções descontroladas. Quando você coloca a sua energia apenas no que está sob seu controle, tudo ao redor perde o poder de manipular sua paz. Essa é a blindagem mental que separa os que vivem reagindo do que vivem, conduzindo a própria história. E ao chegar nesse ponto,
Você não apenas conquista estabilidade interna, mas também uma força silenciosa que poucos conseguem compreender e ninguém consegue abalar. Chega um momento em que você percebe que a vida é curta demais para gastar energia, reagindo a tudo e a todos. Quando você para de lutar contra aquilo que não controla e passa a colocar todo o seu foco no que realmente está ao seu alcance, descobre uma liberdade que a maioria jamais experimenta. Essa liberdade não é barulhenta, não precisa de aprovação e não depende de reconhecimento externo. Ela é silenciosa, firme e impossível de ser tirada de você. É nesse estado que a sua paz se torna inabalável e a sua força inquestionável. E o mais poderoso de tudo é que quando você chega lá, nada mais importa tanto quanto preservar esse equilíbrio, porque você entende de forma profunda que é nele que está o verdadeiro poder.